da gestão, é que apareceram oportunidades, por causa da crise, de fazer coisas que nós não faríamos de outra maneira. Quer dizer, então, hoje é possível fazer algumas coisas, mas, infelizmente, é por causa do estado de crise. Quer dizer, hoje é possível ter algumas estratégias, embora a USP não esteja contratando, para tentar fazer com que o docente se concentre mais na atividade fim e menos na atividade meio. Porque agora, em nome da crise, nós vamos poder, talvez, deslocar cerca de 2.000 servidores administrativos da administração central, porque daí eu não preciso pactuar com unidades nem nada, para as unidades. Quer dizer, uma coisa que é uma necessidade, etc., e que, se der certo, é por causa da crise. Infelizmente, vai ser por causa da crise. E, finalmente, eu gostaria de encerrar comentando duas coisas que tem pelo menos duas pessoas aqui nessa sala, que, no passado, eu já fui sujeito desse tipo de atividade, e hoje eu estou contribuindo para patrocinar alguns desses eventos, que é ouvir o que jovens docentes têm para falar. E surgiram coisas espetaculares. A primeira delas é que universidade é esta que as lideranças acadêmicas, quando se tornam lideranças de gestão, tem uma caneta na mão, quer dizer, estão num cargo como de reitor e assim por diante, ou diretor de unidade, eles perdem a capacidade de liderar. Quer dizer, essa é uma questão fundamental. Quer dizer, se nós vamos passar por reflexão de ter alguma universidade que atenda às suas necessidades, nós vamos ter que dar uma resposta a isso, ou ter uma fórmula para lidar com isso. Outro aspecto que, às vezes, incomoda um pouco e que pode ser ilustrado é como é que os alunos chegam à universidade, a melhor universidade do país? Pelo vestibular. Quer dizer, nós estamos parados. É uma universidade estática. Os alunos é que vêm para cá. Quer dizer, nós não estamos indo atrás dos melhores alunos. E é isso que a maior universidade, a melhor universidade do país, devia estar fazendo. Quer dizer, qual é o modelo que nós vamos ter? Quer dizer, de novo, enquanto pró-reitor, eu tive a oportunidade, há poucos meses atrás, de estar dirigindo, ou estar participando de uma sessão onde os agraciados na Olimpíada de Química estavam sendo homenageados. Quais eram os instrumentos que eu tinha ali, exceto um microfone, para dizer, lembrem da USP quando vocês forem fazer o vestibular. E não devia ser assim. Os primeiros lugares estarão aqui na USP, a menos que não queiram. Então, eu acho que essas eram algumas das considerações, quer dizer, não são soluções, mas são pontos que eu acho fundamental para nortear um pouco das nossas discussões. E, de novo, eu gostaria de terminar dizendo que, sobre alguns aspectos, que crise é essa, se os nossos indicadores são os melhores, mas eu acho que eu apontei alguns elementos que são fundamentais para dizer que nós estamos em crise, não é de hoje, ou do último ano, ou em decorrência desses erros que nós vamos ter que sanar, que houve de gestão, mas, fundamentalmente, porque nós não temos um ambiente adequado para ser uma universidade. Eu vou passar ao professor Goldenberg. O professor Goldenberg foi reitor dessa universidade, foi ministro de Estado da Educação, secretário de Meio Ambiente, desempenhou várias funções e, para nós, atualmente, desempenha também a função presidente da comissão que celebra os 40 anos da Universidade de São Paulo. 80 anos. Os 80 anos da Universidade. Eu raciocinei só do meu período. O que é o seguinte, meus amigos. A Universidade de São Paulo é uma universidade de primeiro mundo. Ela paga, em média, para os professores, aproximadamente o que pagam as universidades americanas. Por aluno, ela gasta aproximadamente R$50 mil por ano, ou seja, $20 mil, que é o que custa a tuition numa dessas universidades de porte médio no exterior. Ela é uma universidade de primeiro mundo incrustada num país de terceiro mundo. Esse é o que ocorre, né? No ensino fundamental, aqui no estado de São Paulo, o Estado gasta com cada aluno R$5 mil. E com cada estudante da Universidade de São Paulo, 50 mil. Então, agora vejam, apesar disso, o Brasil ele usa como fração do GDP, como fração do produto bruto nacional,
a mesma fração que é usada nos Estados Unidos e na França, 5%. Não basta, né? Não basta, por isso que o ensino fundamental está tão mal assim. É porque o GDP é pequeno, né? Quer dizer, 5% do GDP grande é bastante dinheiro, 5% do GDP pequeno é pouco. Então, nos Estados Unidos se gasta em ensino 500 bilhões de dólares por ano, globalmente. No Brasil, 100. Corrigindo pela população. E nós fomos capazes, surpreendentemente, e eu me debrucei sobre toda a literatura pré-1934, de como é que surgiu esse negócio aqui, nós acabamos criando uma organização aqui, que é uma organização do primeiro mundo e que utiliza 10% dos recursos do Estado de São Paulo. É um milagre, viu? Quer dizer, esses governadores deviam usar o dinheiro para cuidar da segurança pública, para cuidar da saúde e de outras coisas. Agora, vejam o que aconteceu. Até 1988, reitores eram pedintes. E antes de 1988, já anote, para que você pudesse se ausentar do país, você precisava da autorização do governo do Estado de São Paulo. E se você quisesse contratar um técnico, torneiro mecânico de alta precisão, você tinha que mandar para o Departamento de Administração do Estado de São Paulo, que dizia que não havia razão nenhuma para pagar R$5.000 para ele, porque os técnicos da FEPASA, naquele tempo tinha FEPASA, né, pagavam, só recebiam 1.000. Ou seja, a elite dirigente, na ocasião, se deixasse nas mãos desses governadores, inclusive o que você citou, abririam filiais da Universidade de São Paulo, tudo quanto é município, porque isso que os deputados querem. Não é mesmo? Aliás, eu ouvi isso outro dia de um governador em exercício, né? Não é mesmo? Isto é, a concessão da autonomia da universidade foi uma maneira da universidade atingir o estado adulto, e tentar se autogovernar. Não é mesmo? Eu acho que essa experiência está em risco. Eu queria concordar com as coisas. O fato dela estar sendo discutida já colocou em risco. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu por causa do seguinte, porque houve uma dissociação entre liderança e capacidade científica. É mesmo? Uma coisa que ocorreu e já está ocorrendo há muito tempo aqui dentro da universidade é a criação indiscriminada de pequenas faculdades. Não tinha nada que criar esse monte de faculdades por aí que, no fim, acabaram atendendo desígnios políticos internos para rechear um conselho universitário que acaba, então, sendo uma fonte de poder, de algum tipo de poder. Esse tipo de coisa, as pessoas deviam ter resistido a esse tipo de coisa. Não é possível você ter uma universidade em que tem a escola politécnica, que tem 5.000 alunos, eu creio que 500 professores, e uma escola lá em Ribeirão Preto, para execrar mesmo os colegas, que tem 17 professores e 80 alunos. Né? Quer dizer, nós devíamos ter feito essas perguntas na ocasião. Não é mesmo? E devíamos ter feito perguntas, não é mesmo? Nas gestões mais recentes, né? E tentado explicar, e a gente aqui dentro da universidade que entende, que despesas de custeio não são a mesma coisa que despesas de capital. Eu acho que o raio-x da crise da Universidade de São Paulo tem uma explicação simplíssima, viu? Alguém não entendeu que despesas de custeio é uma coisa que você faz todo ano. E despesas de investimento, não é mesmo? Você faz uma vez só. Eu aprendi isso na prática, porque, como ministro da Educação, o presidente queria que eu construísse SIACs para todo lado. Eu argumentei com o presidente e digo, olha aqui, construir um SIAC custou $1 milhão, que é o que custava naquele tempo. Manter um SIAC em funcionamento, adequadamente, custa $1 milhão por ano. Então, vocês fazem a escolha. A resposta não foi explícita, né, mas foi implícita. Né? É que, sabe, mandatos presidenciais duram 4 ou 5 anos, e se os SIACs forem feitos, alguém acaba resolvendo o problema depois. Nós vivemos esse problema aqui na Universidade de São Paulo. Quer dizer, como é que foi ocorrer isso? Quer dizer, simplesmente atendendo reivindicações de natureza trabalhista, não é mesmo? Comprometer os recursos de uma maneira permanente. Para construir prédios é outra coisa. Nós construímos muitos prédios. Eu, como reitor, construí um monte de prédios, não é mesmo? E laboratórios.
não prédios, mas laboratórios também. Com o quê? Com um projeto, um empréstimo do BID, único e exclusivamente para melhorar a infraestrutura da Universidade de São Paulo. Não foi gasto um tostão em pessoal naquela ocasião. Então, essa coisa devia ter sido detida a tempo. Eu soube que há uma comissão de inquérito, inclusive, na universidade, que está olhando isso. Eu acho que essa comissão de inquérito devia acabar como acabam essas comissões de inquérito que a gente está vendo aí. Quer dizer, em que tem responsáveis e tem punidos. Faz parte da educação do povo brasileiro. Né? Você não pode ser irresponsável e simplesmente não ser cobrado por isso. A Elizabeth tem absoluta e total razão. Não é mesmo? Eu acho que já é tempo de ter a coragem de pensar num external board. Se falou nisso em várias ocasiões do passado, não é mesmo? É um problema que provavelmente vai provocar grandes discussões aqui dentro, onde Board of Trustees, onde pode haver, inclusive, uma grande presença de pessoal interno da universidade, é uma excelente ideia. Eu passo, então, a palavra ao professor Martin, que é o diretor do Instituto de Estudos Avançados, e aqui fez um trabalho de completa reorganização do IEA, no sentido de promover este tipo de reflexão com penetração na vida da universidade de maneira permanente. Então, professor Martin Grossman, por favor. Ao mencionar a greve que acaba de terminar em diferentes ocasiões, eu vou ler um pouquinho. Tá? Por impulsos subliminares, comecei a caracterizá-la como 100 anos de greve. Então, a minha fala tem esse título, 100 dias de greve, 100 anos de solidão, 80 anos de vida. Né? Temos o Goldenberg como o organizador dessas comemorações. Acabei me detendo em uma das principais obras da literatura do século XX. E essa obra é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, né, que foi prêmio Nobel da Literatura em 82. Mas ela é uma obra que fala da fundação de um novo país, né, e faz é uma alegoria, né, da Colômbia, da sua fundação a uma nação contemporânea. Mas o que mais chama atenção no romance é o fato que ele cria uma utopia, que é uma ilha, né, que é a cidade de Macondo, que eu entendo que o conflito que hoje a gente enfrenta é um conflito entre a utopia, uma obra de ficção, e o projeto, a proposição que o Goldenberg falou muito claramente. Quer dizer, a USP nunca foi uma utopia, ela foi um projeto de vanguarda. Né? E essa genealogia ela precisa ser resgatada. Porque o que acontece hoje é que todo mundo acha que, quando fala de universidade pública, cada um tem um projeto de universidade pública. Todo mundo gostaria que ela fosse uma coisa ou outra. Mas a USP nunca foi uma coisa ou outra. Ela foi um projeto muito bem definido, diante de uma condição histórica dada, né? Onde São Paulo tinha também um contraponto à federação, né? E onde se buscava um ensino de excelência. Né? Nessa análise, eu sempre falo para os meus alunos, meus colegas de departamento, quer dizer, vamos discutir a universidade sem entrar em greve? E todo mundo acha que não tem como discutir, que a única maneira de discutir a universidade é fechando biblioteca, parando de dar aula e ficando em 100 anos de greve. Né? Como isso fosse resolver, de fato, o futuro da universidade. Quer dizer, nós não estamos indo para frente, nós paramos no tempo e viramos uma utopia nesse sentido. E uma utopia que não tem coletividade, né, em relação a um projeto comum. Os nossos museus, que são coleções públicas, não têm representantes da sociedade civil. Não tem representantes da classe artística, por exemplo, no caso do MAC, né, ou de outros interlocutores importantíssimos, né, no pensamento de um equipamento que é de integração entre USP e sociedade. Né. Então, eu acho que hoje a USP deveria seriamente rever isso, rever a estrutura. Quer dizer, por que nós temos CTAs e congregações em escolas, né, e não podemos ter um conselho mais intelectual, né, de gestão e de política de Estado, e um que seja mais voltado à questão administrativa, né, que vá cuidar, então, da fechadura, ou se mantém porta aberta ou não porta aberta, né, de questões que são do cotidiano de uma instituição